Olá, tudo bem? Com esse vídeo, irei explicar para vocês o que é anemia falciforme. Então, basicamente, a anemia falciforme é uma doença genética que herdamos dos nossos pais. Que quanto mais cedo for diagnosticada, melhor ela pode ser controlada, tá? Então, aqui tem a representatividade das hemácias, certo? Do indivíduo normal. E do outro lado, encontramos as hemácias do indivíduo portador da anemia falciforme. Então, as chamadas hemácias com glóbulos vermelhos, quando se tem a doença falciforme, essas células elas perdem as características redondas, né? E passam a ter aspectos de foice. Não é à toa que é denominado anemia falciforme, por conta desse formatozinho aí de foice. Então, aqui nós temos os diagnósticos da anemia falciforme. Então, para que essa mutação genética, né, ela possa ser diagnosticada, é feito alguns tipos de exame. O primeiro e mais comum que nós temos aí é o teste do pezinho, certo? E nós temos também a eletroforese da hemoglobina. Então, para evitar todas as complicações que podem surgir, é muito importante que o diagnóstico seja feito o quanto antes, né? Então, a eletroforese de hemoglobina é um exame laboratorial específico para isso, né? E juntamente com o teste do pezinho, feito horas depois do nascimento do bebê, é muito eficiente para detectar este problema, tá bom? Então, nessa outra parte aqui, nós temos a alteração genética. Então, com essa ilustração aqui, vocês vão entender um pouquinho melhor. Então, a anemia falciforme é causada por uma mutação genética que provoca a deformação dos glóbulos vermelhos. Então, para ser portador da doença, é preciso que o gene seja alterado, né? Seja transmitido. Então, significa que a pessoa herdou de um dos pais o gene para a hemoglobina A, normal. E um dos pais, o gene para a hemoglobina S, característica da anemia falciforme. Ou seja, se torna hemoglobina AS. Então aqui vocês conseguem identificar, né? Basicamente isso aí. Causas da anemia falciforme. Então as causas da anemia falciforme, propriamente dito, ela é causada por uma mutação genética. Então, o indivíduo portador da anemia falciforme, ele sofre de uma mutação genética. Aqui tem a formação do sangue. Então, o nosso sangue é formado por um líquido, né, que chamamos ele de plasma. Então, esse líquido ele é composto de água e algumas substâncias, né, proteínas e por células, que são as hemácias, os leucócitos, e nós temos também os fragmentos celulares, que chamamos de plaquetas, né? Tem as hemácias também, chamadas de glóbulos vermelhos, né? E a hemoglobina. Então, assim, as hemácias, elas são responsáveis principalmente pelo transporte do oxigênio. E em questão da hemoglobina, a hemoglobina A é a mais encontrada nos seres humanos. Então, ela é composta por duas cadeias, né? Então, ela é composta pela cadeia alfa e duas cadeias betas, né? Aqui vocês conseguem notar as cadeias alfa e as cadeias beta. Características clínicas. Então, as características clínicas, elas diferem de um indivíduo para outro indivíduo. Então, nem todo indivíduo ele apresentará alterar os mesmos sintomas das mesmas intensidades. Então, esses sintomas consistem em dores articuladas, né, causadas pelo bloqueio do fluxo sanguíneo, a falta de oxigênio nos tecidos, né, a fadiga intensa, o atraso no crescimento, tendência à infecção, síndrome torácica, né, hipertensão aguda,
disfunção de múltiplos órgãos. Então, realmente, a pessoa portadora da anemia falciforme, ela é bastante debilitada. Então, como é feito esse diagnóstico, né? Então, nós temos alguns exames mais acessível, né? Que é o teste do pezinho. Também temos a eletroforese, né? Que são exames aí mais acessíveis, né? Para que esse diagnóstico ele seja feito. Então, é importante, né? Que o diagnóstico ele seja o quanto mais precoce, pois há maiores possibilidades, né, de evitar sequelas na criança. Então, esse mapeamento precoce, né, é realizado pelo teste do pezinho, que em 48 horas, né, depois da primeira alimentação do recém-nascido até o quinto dia de vida é coletado uma amostra de sangue do calcanhar. Então esse teste do pezinho é obrigatório e gratuito e está disponível em todas as maternidades, né? Então realmente é para identificar precocemente. Então, o recém-nascido que deu positivo na triagem neonatal deve fazer reavaliação após 6 meses de vida. É para complementar e deve ser feito um estudo na família. É um teste simples e capaz de confirmar a hemoglobina S, tá? Então, a anemia falciforme ela não tem um tratamento específico, né? Os únicos tratamentos específicos consistem em cuidados, né? E em vacinas para a gente tentar reduzir as prevenções de infecções, né? E o uso da penicilina. Então ele não existe um tratamento realmente específico. Aqui eu vou falar para vocês os cuidados da enfermagem. Então a gente tem aí, como de praxe, acolher o paciente, dar assistência ao paciente e à família, né, orientar sobre a doença, orientar sobre o tratamento da doença, que é muito importante, observar o nível da dor, né, a escala, avaliar os exames, né, orientar os cuidados e dar o suporte ao paciente e orientá-los, né, sobre essa doença que vai persistir aí pro resto da vida. Então, desde já eu quero agradecer a todos vocês. Espero que tenham aprendido bastante e deixo meu obrigado. Até mais. Tchau.